E se, no dia em que uma família celebra o amor, o teu próprio pai erguesse o copo e dissesse, alto o suficiente para abalar cada lustre: há filhos que nos enchem de orgulho. E há os que só ocupam espaço. Diz-me, o que faria se a gargalhada educada da sala inteira fosse a assinatura do teu apagamento? Eu lembro-me do som primeiro. Não das palavras, as palavras. Essas. Já as tinha ouvido em versões mais suaves durante anos. Mas do som metálico das colheres a pararem no ar. Das taças a tremelicarem contra o cristal. Como se o riso estivesse com frio. A música amaciou-se. A banda olhou para o chão. E a minha mãe? A minha mãe manteve o sorriso impecável. Como se um terremoto fosse apenas um passo de dança em falso. O meu cunhado tocou com um anel na borda do copo. Cling, cling, como se nada fosse. E eu senti a cadeira tornar-se pequena para o tamanho do meu corpo. Não porque eu fosse grande, mas porque, de repente, existir ali era crime. Alguns filhos ocupam espaço. O eco atravessou a sala. Encontrou todas as pessoas que eu conhecia desde a infância. E pousou nos ombros delas como uma poeira que ninguém se atreveu a limpar. Riram-se baixo, risos de etiqueta, risos de medo. E eu, por dentro, ardi. Não de raiva. Ainda não. Ardi de vergonha. Aquela antiga, que vem com uma etiqueta de preço colada no peito: prova-te. Merecerás amor quando fores outra pessoa. Olhei para minha mãe à procura de um tremor. Um desvio. Uma migalha de dúvida. Nada. O sorriso dela não partiu. Foi aí que percebi que, naquela família, a humilhação também tinha lugar marcado à mesa. E que o silêncio custava menos do que a verdade. Respirei. Devagar. Enchi os pulmões como quem assina um contrato novo, desta vez comigo. Levantei o copo sem o beber e disse, com a voz a caber-me finalmente na boca: que sorte a vossa! Acabei de arrendar um lugar a 2.000 quilômetros. Prometo que nunca mais terei de ocupar espaço aqui. O riso morreu antes do eco. Eu deixei a taça intacta. Empurrei a cadeira sem ruído e caminhei para fora da fotografia perfeita. Ao passar pelo fotógrafo, vi a imagem congelada, o meu pai em pose de vitória, a minha mãe impecável, a minha irmã radiante. E um pequeno vazio na beira do enquadramento, devolvaiu. O vazio era a única coisa honesta naquela moldura. O corredor cheirava a flores caras e promessa falsa. A luz abafada não me seguiu. Ficou pendurada na sala, a proteger os que ficaram. No espelho junto à saída, encontrei uma versão de mim que eu ainda não conhecia. Os olhos firmes, a boca serena, a coluna direita. Não era coragem. Era cansaço. O tipo de cansaço que se confunde com coragem porque não aguenta mais ajoelhar-se. Lá fora, o ar da noite era mais frio do que devia. O estacionamento estava cheio de carros perfeitos. Todos com os piscas a assinar a mesma coreografia de boas maneiras. Sentei-me no banco de trás de um táxi. Pela primeira vez. Contei a mim mesmo a história de outra maneira. Eu não saí a correr. Eu saí a pé firme. Porque há momentos em que o respeito por ti tem de fazer barulho. O meu barulho, naquela noite, foi o silêncio da taça por beber. O telemóvel vibrou no bolso. Mensagens a pingar. Onde estás, volta? Foi uma piada, não estragues o dia da tua irmã. Eu ri, um riso curto. Sem dentes. Uma piada. A diferença entre graça e crueldade é que a graça não precisa de um bode expiatório. Aquilo não era humor. Era a hierarquia embalada em cristal. O motorista. Um senhor de barba branca.
Espreitou pelo retrovisor. Está tudo bem. Está a mentir. Nunca foi tão simples. Por quê? Paradoxalmente. Naquele momento, estava mesmo. Não o bem que os outros esperavam, o bem obediente. Amorfo. Encaixado, mas um bem novo. Áspero. Feito de pele a cicatrizar ao contrário, de dentro para fora. Fechei os olhos e deixei o corpo lembrar-se de outras versões do mesmo brinde. Menos ruidosas. Mais íntimas. Aos 16 anos. Por exemplo, quando ele disse, amor. Aqui. É coisa que se merece. E eu, miúdo, engoli aquilo como se fosse sabedoria. Anos depois, percebi. Não era sabedoria. Era uma dívida com juros. Pagava-se com silêncio. Com serviços prestados. Com auto-invisibilidade. A minha irmã pediram perdão e chamaram-lhe burnout. Eu pedira ajuda e batizaram de irresponsabilidade. Naquela mesa, o dicionário tinha 2 idiomas, o deles e o meu. Quando o táxi parou, percebi que não tinha levado nada. Nem casaco. Nem lembranças. Nem uma migalha de sobremesa. Levei só a minha decisão. E a decisão, às vezes, é a única mala que não pesa. Subi ao quarto do hotel. Abri a janela e deixei o ar entrar. Cheirava a lírios e champanhe. O mesmo odor que me seguira pela sala toda como um fantasma perfumado. Encostei a testa ao vidro frio e perguntei-me. Sem drama. Sem teatro. E agora? Agora. Respira. Agora. Não pedes desculpa por teres um corpo que ocupa espaço. Agora. Não rezas para que eles te caibam no peito. Deixas que o teu peito caiba em ti. O telemóvel vibrou outra vez. Uma mensagem com um coração e um copo de champanhe. A assinatura da versão oficial da família, amanhã. Ninguém se lembra. Voltamos todos à pose. Sentei-me na cama ainda feita. Abri a app das notas e escrevi apenas uma palavra. Oxigênio. Não sabia ainda que essa palavra ia tornar-se um plano. Naquela noite, era só um lembrete. Eu não vivia com falta de amor. Eu vivia com falta de ar. Fiquei assim, sentado, a ouvir o ar-condicionado a ronronar como um gato cansado. A dor veio. Claro que veio. A dor vem sempre. Primeiro como um nó, depois como um mar, depois como uma linha e, entre uma ondulação e outra, a raiva abriu caminho. Não a raiva que destrói, a que ilumina. A raiva que aceita, isto aconteceu. Disseram isto. Alguém riu. E mesmo assim, eu fico inteiro de manhã. O sol entrou pela frincha da cortina com uma ousadia que me fez sorrir. Tomei duche devagar, como quem lava um luto. E quando desci ao pequeno almoço, o mundo não tinha mudado. Os jornais, o café, os croissants, mas eu tinha. Reparei em detalhes que ontem não existiam. Uma criança a embrulhar um guardanapo com paciência de escultor, um casal de idosos a partilhar a manteiga sem dizer nada, uma trabalhadora a equilibrar 6 chávenas como se dirigisse uma orquestra. Olhei e pensei, o mundo é enorme, e a minha família, por maior que seja a sombra que tenta projetar, não é o céu inteiro. Antes de sair do hotel, passei pelo espelho outra vez. Toquei no vidro com 2 dedos, um gesto sem sentido, e prometi uma coisa simples. Hoje, não te vou encolher, não para caber no vestido de ninguém, na foto de ninguém, no brinde de ninguém. Quando recuei da porta, já não estava a fugir de nada. Estava a caminhar na direção de qualquer coisa que ainda não tinha nome.
talvez liberdade. Talvez respeito. Talvez só ar. E é aqui que a história troca de música. Se a noite do brinde foi o som do meu apagamento, a manhã seguinte foi o primeiro ensaio do meu regresso. Por quê? Quando uma casa mede o teu valor com regras e juros, a pergunta deixa de ser como é que eu agrado e passa a ser onde é que eu respiro. Voltar à Indiana foi como entrar num cofre. O mesmo casario alinhado, o relvado aparado com régua, as persianas a meio nem abertas, nem fechadas como quem respira só o necessário para não desmaiar. Na nossa casa, a luz da cozinha continua acesa 24 horas. Não por generosidade, mas por vigilância. Ali, o afeto é uma planilha, colunas de comportamento, linhas de desempenho, total no fim do mês. Quem soma fica. Quem falta, pede desculpa. O meu pai estava no lugar de sempre, com o portátil aberto e os óculos a refletirem células do Excel como estrelas frias. Nem levantou a cabeça. Fizeste uma grande saída. Não era zanga. Era auditoria. O tom de quem avalia danos num investimento que afinal rendia menos do que prometia. A minha mãe pousou a chávena. O teu pai só está preocupado. Envergonhaste-te. Só isso. A frase entrou limpa. Polida. Sem uma ruga de dúvida. A versão oficial fora publicada, não houve humilhação pública. Houve excesso meu. E assim se fechou o relatório. Sentei-me. Ouvi a casa. O frigorífico a zumbir, o relógio a picar o segundo, o aquecedor a cuspir ar morno. Tudo no sítio. Só eu fora dele. Pensei, aqui. O amor vem com condições gerais, lembrei-me. Aos desastres, da primeira cláusula. Estávamos no carro. Regresso a casa à noite. E ele disse sem olhar. Amor. Aqui. Merece-se. Eu anotei no coração, como quem assina um empréstimo sem ler as letras miúdas. Para merecer. Aceitei um trabalho extra ao fim de semana. Falhei a bolsa por falta de horas de estudo. E escondi o choro como quem esconde um atraso. Meses depois, a minha irmã reprovou. Chamaram-lhe burnout. Eu pedi ajuda às propinas, batizaram irresponsabilidade. Na nossa família, a mesma ferida recebe nomes diferentes consoante quem sangra. A minha mãe continua a regar plantas. Antigamente, eu esqueci-me delas uma semana e morreram. Nunca me perdoou a seca. Agora, revolve a terra como quem diz, não confio nas tuas mãos. O gesto parece pequeno. O subtexto pesa toneladas. Fui à janela. A rua estava igual à infância. Patinetes no passeio, um cão a ladrar ao carteiro, 2 crianças a correr até ficarem sem fôlego, mesmo assim, rirem. Aqui. Crescer ensinou-me a respirar curto, para não ocupar espaço. Subi ao meu quarto. O quarto não crescera comigo. Os mesmos troféus de participação. As mesmas molduras de sorrisos treinados. Sentei-me na cama e abri o telemóvel. O grupo da família brilhava com fotografias da lua de mel da Kelsey, Amalfi ao pôr do sol. Legendas de A Nossa Menina Luminosa. Reagi com um coração como quem carimba um documento. Sem ler. Não era inveja. Era contabilidade emocional. Toda a alegria investida nela tinha rendimento garantido. Tudo o que eu pedia vinha com taxa variável e risco moral. Abri o portátil. Um ficheiro novo. Nomeei-o Oxigênio. A palavra encheu o ecrã como uma janela aberta. Ali escrevi. Linha a linha.
o que me prendia e o que me soltava. Na coluna da esquerda, o que eu podia vender: livros. Um vestido usado 2 vezes. Uma máquina fotográfica que me ensinara a focar nos outros. Na coluna da direita, o que eu ganharia: dólares e ar. Decidi. Cada venda seria uma respiração. Cada euro. 1 mililitro de futuro. Comecei pelo mais fácil. Publiquei os livros. Em minutos, o primeiro ping vendido. Senti o peito ceder. Não por vazio, mas por espaço. Vendi o vestido. Outra respiração. Guardei tudo numa conta separada, longe do olhar burocrático do meu pai. A cada transferência, o meu corpo endireitava-se 1 milímetro. Quem me visse de fora diria que eu estava a juntar dinheiro. Por dentro, eu estava a aprender a ficar de pé. À tarde, o meu pai bateu à porta do quarto sem esperar resposta. A tua irmã ligou. Disse que estás distante. Estou consistente. Só agora deram por isso. Ele tirou os óculos. Pousou-os ao lado com precisão cirúrgica. Não dramatizes. Família é família. Esse slogan, durante anos, funcionou como senha para eu baixar a cabeça. Hoje, soou-me a pedido de password sem autorização. A minha mãe, do corredor, acrescentou: somos os teus. Os meus não me envergonham com microfone. Silêncio. Na nossa casa, o silêncio é a força policial. Chega primeiro. Decide quem tem razão. Encerra o caso sem recurso. De noite, fechei a porta e continuei o meu inventário. Escrevi bilhete. Escrevi entrevista. Escrevi norte. Quando cheguei à palavra Portland, o cursor ficou a piscar como um batimento cardíaco. Fui pesquisar empregos. Encontrei 3 anúncios onde o meu currículo não era um pedido de desculpa. Era competência. Candidaturei-me. Não tremi. O cursor. Sim. O telemóvel vibrou. Mãe, falaste com a tua irmã. Respondi com um: vou ligar amanhã. E, em seguida, vendi a máquina fotográfica. Respirei outra vez. Transformei a culpa tão treinada em movimento. Outra mensagem. Pai, não se foge por causa de uma noite má, apaguei. Não por desprezo, mas por higiene. Fuga é outra palavra que usam para reescrever coragem. No dia seguinte, acordei cedo. Desci à cozinha. O meu pai já estava a digitar. Os dedos a fazerem música de calculadora. Precisas de dizer-nos quando sais. Quando voltas. O que fazes? Preciso de ar. Ar não paga contas. Falta de ar mata. Ele sorriu de lado. A expressão de quem considera ter ouvido uma metáfora exagerada. No mundo dele, tudo o que não cabe numa célula é dramatização. No meu, o que não cabe numa célula é vida. Voltei ao quarto e abri uma gaveta que perigava sempre. Memórias. Encontrei um bilhete antigo, dobrado 4 vezes. Parabéns. Seleção final bolsa de mérito. Entrevista recordei o dia. Eu não fui. Estava a fazer horas extra. A provar merecimento. O passado levantou-se inteiro e sentou-se ao meu lado na cama. Chorei. Sem espetáculo. Sem selfie. Chorei pela miúda de 16 que confundiu dívida com amor. Pela de 27 que, finalmente, lia as letras miúdas. À tarde, recebi um e-mail de resposta. Entrevista, quinta-feira. 10 horas. Portland, remota, primeira fase. As mãos tremeram-me pouco.
o suficiente para eu sentir que ainda era humana. Abri o ficheiro oxigênio e escrevi por baixo da tabela: respirar também é um orçamento. Depois, uma regra: não discutir dignidade na mesa do jantar. E outra: não entregar o telemóvel para verem como estás a candidatar-te. Chamem-lhe maturidade. Chamem-lhe paranoia. Eu chamei-lhe fronteira. Nessa noite, a minha mãe bateu a porta com 2 chás. Sentou-se na beira da cama como quando eu tinha febre. Estás magra. Estás dormir. Estou a acordar. Ela não percebeu. Sorriu com ternura e faca. Não transformes isto numa guerra. Ele é teu pai. E eu sou o quê? Ela baixou os olhos. Como quem procura no chão uma resposta que não existe. Não veio. Veio. Sim. A velha proposta de paz. Domingo. Jantar em família. A Kelsey cozinha lasanha. Lasanha. A minha mãe nunca cede à cozinha. Percebi. Não era jantar. Era audiência. Sorri. Disse que ia. Mas, naquela mesma noite, copiei o ficheiro oxigênio para uma pen. Levei-a ao bolso. Se me pedissem para organizar as ideias em comum, eu tinha as minhas a salvo. Antes de dormir, sentei-me ao chão com a pen na mão, como quem segura um fósforo numa sala escura. Pensei nos anos em que eu pedia espaço pedindo menos voz, menos riso, menos sonho. E percebi a ironia cruel tinha ocupado menos espaço a vida toda e, mesmo assim, era o meu lugar, o primeiro a ser cortado nas fotografias. Era hora de inverter a conta. Mais ar. Menos medo. Mais mim. Menos moldura. Respirei fundo. Senti o peito arder e, depois, abrir. O amor com juros é uma dívida impagável. Quanto mais dás, mais deves. No fim, perdes a casa e o nome. Eu escolhi perder a dívida. Talvez me chamem ingrata. Chamem. Eu prefiro a verdade ingrata à mentira bem-educada. E foi assim que a palavra oxigênio deixou de ser nota no telemóvel e virou plano. Um plano com números, e-mails, datas e um detalhe que a minha família nunca previu: a minha decisão de não me vender mais com desconto. Agora, preciso sair da teoria para a estrada. Da planilha para o bilhete. Do um dia para quinta-feira. 10 horas. É a parte em que a coragem tem pernas e carteira. Liberdade cheira a quê? Na minha cabeça, a papel novo de bilhete de avião. No corpo, a ferro quente a descolar do peito. No ecrã, há um cursor a piscar no sítio certo. Começou com um ritual. Tão simples que quase parecia um truque de criança. Manhãs para o trabalho que pagava as contas. Tardes para candidaturas em cidades com nomes de ar claro. Noites para transformar coisas em ar, vender. Juntar. Sair. O ficheiro oxigênio ficava aberto como uma janela. À esquerda, o que eu deixava ir. À direita, o que entrava, números tímidos, mas vivos. Cada ping do telemóvel era uma inspiração. Cada transferência, 1 mililitro de futuro. Primeiro, os livros. Publiquei fotos. Escrevi descrições sem poesia, títulos. Estado. Preço. Em menos de 1 hora, o primeiro vendido. Sentia o corpo reorganizar-se, vértebra a vértebra, como quem alinha uma casa depois do terremoto. Depois, o vestido. A etiqueta ainda pendurada. Memória de uma festa onde fui mesa de apoio.
Vendi-o sem despedidas. A máquina fotográfica custou mais. Foi com ela que aprendi a focar os outros para não ver o borrão que eu era por dentro. Embalei-a devagar, como quem agradece sem palavras, e levei-a aos correios. Quando voltei, o saldo novo piscava no banco, mais ar. O meu pai reparou no meu ritmo antes de reparar em mim. À mesa, sem levantar a vista do portátil. Estás muito no computador. Estou muito comigo. Não faças dramas. Há prioridades. Há. E a primeira é respirar. Ele suspirou o suspiro de quem se julga dono de uma escala universal. A minha mãe, do lava-loiça, tentou colar paz. Domingo. Lasanha. A Kelsey cozinha. Sorri. Eu sabia. Lasanha era o código. Onde antes havia proibição. Agora havia prato. E por baixo do prato, agenda. Nessa tarde, abri outra janela. Fechar, conta partilhada. Era uma daquelas coisas que um filho bom não faz. 1 a 1. Confirmei dados. Transferi o que era meu por direito. No fim, carreguei no botão que fazia tremer a estrutura invisível da casa. Encerrar. O ecrã devolveu-me um recibo limpo. O telemóvel apitou logo a seguir. Pai, decisões têm custos. Não escolhas as que não podes desfazer-lhe 2 vezes. O homem que me ensinara que tudo era reversível se eu pedisse desculpa acabava de revelar a regra verdadeira. O que interessa a eles não é o custo. É o controlo. Apaguei a mensagem. Não por raiva, por higiene. As candidaturas ganharam corpo. 3 empresas responderam. Uma, em Portland, pediu entrevista inicial, remota. Quinta-feira, 10 horas. O cursor no e-mail parecia um batimento cardíaco depois de uma corrida em fuga. Mais rápido. Mais vivo. Respondi com um obrigada. Confirmo. Enviei o meu portfólio com as mãos frias, mas firmes. No ficheiro oxigênio. Escrevi. Respiração assistida, marcada para quinta. 10 horas. Lucas ligou nessa noite. Como estás? A mexer tudo. Isso é bom. Assusta. Mas é bom. Assusta porque é bom. Ele riu do outro lado. Um riso macio que não tentava consertar nada. Depois. Silêncio. Do tipo confortável. Minutos depois. Apareceu uma mensagem da Naomi. Um oi? O Lucas disse que pensas em Portland. Combina contigo? Apaguei. Não por ciúme. Por fronteira. Tinha passado demasiado tempo a ver gente a narrar-me a vida do lado de fora. A semana empurrou-me para a quinta-feira como uma maré sem lua. Acordei cedo. Vesti a camisa que não me enforcava. Liguei o portátil. O ecrã refletiu-me com nitidez suficiente para eu perguntar sem som. Hoje. Não te encolhes. A chamada abriu com um som limpo. 3 pessoas. Uma disse, bom dia, com voz que não media espaço. Media tempo. Correu bem. Não brilhante. Não catastrófico, honesto. Quando desliguei, voltei a respirar. Escrevi no ficheiro. Ar inspirado à tarde. Decidi o que vinha a seguir. Bilhete. Entrei no site. Escolhi data. A mais próxima que ainda me permitisse não desabar. Pesquisei preços. Pesei escalas. Fiz contas como uma pessoa de 2 vidas. A que saiu a correr do brinde e a que entra de pé pelo futuro. No final, cliquei em confirmar compra. O e-mail chegou suave. Itinerário, partida 6:25.
Pareceu-me um poema. Um que não rima, mas salva. Na véspera do jantar lasanha, tirei cópias de tudo: currículo, portfólio, recibo de encerramento da conta, itinerário. Guardei numa pasta com um nome que me deu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo: próximo capítulo. Meti a pen no bolso. Pensei nas mãos da minha mãe nas plantas, a dedilhar a terra como quem reescreve a história. Pensei nas mãos do meu pai nas teclas, a alterar fórmulas como quem edita a realidade. Pensei nas minhas, a guardarem coisas pequenas, documentos, uma pen, um bilhete, com a reverência que antes eu guardava as desculpas. Domingo. 18. A sala posta como revista, velas acesas. Loiça que só sai em dias de dizer que está tudo bem. Sentei-me. Senti a encenação colar-se-me à pele. Pai atacou por lateralidade. A tua prima em Portland disse que recebeste um e-mail. Recebi. Não transformes em rebelião. Transforma em vida. A conversa ardeu por dentro. Mas por fora, mantive o tom de quem já não negocia oxigênio. Pedi para não mexerem no meu telemóvel nem no meu portátil, sim. Precisei de dizer-lo alto. É estranho pedir ao teu sangue que respeite portas. Mais estranho é perceber que não sabiam que era suposto. Saí antes da sobremesa. Não bati a porta. O meu barulho continua a ser o do copo por beber. Em casa. Abri a mala e comecei o inventário inverso. O que levo? 2 pares de calças que me assentam no corpo que tenho. 3 camisas onde respiro. Um casaco que não pede licença. A pasta, próximo capítulo. A pen. O resto podia ficar. As coisas que nos pesam não se ofendem quando as deixamos, respiram alongadas, agradecidas. Como nós. Às 4. O despertador soou como um sino pequeno. Tomei banho em silêncio. Vesti-me sem pressa. Bebi água. No corredor, a casa inteira parecia suspensa no fio onde penduram as versões oficiais. Toquei na parede com a ponta dos dedos. Obrigada por me teres aguentado tanto tempo, disse baixinho. E adeus ao que em mim confundia fidelidade com prisão. O aeroporto tem a sua própria liturgia. As malas a cantar rodas no chão, anúncios em voz morna, cafés a cheirar a todos os inícios. Entreguei a bagagem e dirigi-me ao portão. Mudança de portão, disse o painel. Ótimo. O universo a testar se o meu fôlego era novo mesmo. O coração acelerou, não por medo, por memória. Sentei-me e esperei. O meu telemóvel vibrou. Pai, ainda vais a tempo de fazer o certo. Alguns erros são a única saída. Olhei à volta. Pessoas com vidas que eu nunca vou saber. Uma menina a dizer, primeiro voo, sem dentes da frente. Um rapaz a olhar para um anel no bolso. Uma senhora a fechar os olhos ao som de uma música antiga nos auscultadores. Cada um com o seu oxigênio. Chamaram o embarque. As rodas da minha mala fizeram um som que eu achei bonito. Como chuva em madeira. No corredor, respirei fundo. Não pedi desculpa ao ar por o ocupar inteiro. E quando o avião ganhou velocidade, percebi a infância do meu medo. Eu não tinha medo de cair. Tinha medo de ficar. Horas depois, voltei à terra com a cabeça cheia de cedro e água. O e-mail entrou quase de imediato. Bem-vinda à fase final. Encostei as costas à cadeira do aeroporto e ri sozinho. Não de euforia, de paz. Escrevi no ficheiro Oxigênio: a liberdade não é um grito. É uma série de pequenos cliques no sítio certo, e é aqui que a maré puxa uma história dentro da outra.
Porque enquanto eu transformava coisas em ar e medo em bilhetes, o castelo de areia, onde sempre me apontaram como defeito, começou a rachar do lado de lá. Um número desconhecido tocou. Atendi. A voz da Kelsey chegou-me fina, com a mesma beleza frágil das coisas caras quando se partem. Preciso de ti. Ele foi-se embora. E eu não quero voltar sozinha. O número apareceu desconhecido, mas o nome saiu-me antes de atender. Kelsey. Silêncio de porcelana rachada. Depois, a voz dela. Fina. A tentar não chorar. Preciso de ti. Ele foi-se embora. Disse que precisava de espaço. A palavra bateu-me no peito com ironia cruel: espaço. A mesma que tinham usado para me varrer da fotografia do casamento. Disse que já ia. A cidade parecia suspensa entre dois semáforos. Conduzi sem música, com o coração a guardar o compasso para não se partir. O apartamento de Kelsey cheirava a vinho aberto de ontem e água fria nos copos. As cortinas meio corridas deixavam entrar uma luz de hospital. Metade do guarda-roupa tinha sido arrancada como uma página mal rasgada. Nos cabides, ficara a fantasma das camisas. Uma moldura de casamento estava virada de barriga para baixo no balcão, como quem escolhe não ver o que dói. Kelsey deu-me uma caixa de cartão sem dizer nada. Dentro, o barulho oco das coisas que perdem nome quando perdem casa. A teoria diz que, quando a princesa cai, o reino corre para assegurar. A realidade é mais baixa. Primeiro, o reino pergunta como é que isso vai parecer nas fotografias. Começamos a empacotar. Em silêncio, como quem respeita uma cirurgia. Eu fechava gavetas. Ela dobrava vestidos que a mãe elogiara: fica-te tão bem. Pareces feita de luz. Agora eram tecidos tristes. Sem corpo. O frigorífico abanou quando a Kelsey o abriu. Lá dentro. 2 caixas de comida. Um bolo meio comido. Post-its com datas. O cuidado desproporcionado das coisas pequenas quando as grandes falham. Ele disse que precisava de tempo, murmurou. Eu disse que lhe dava. E ele levou tudo o que não precisava de mim. Sentei a caixa no chão e olhei para a minha irmã. Pela primeira vez, não vi o reflexo perfeito que sempre lhe desenharam. Vi uma rapariga com as mãos a tremer. A cabeça alta por hábito. Os olhos com medo de cair. A vida tinha-lhe puxado o tapete, não por maldade, por verdade. E a verdade não pergunta se estamos preparadas. Lembras-te do brinde? Perguntei. Devagar. Ela fechou os olhos. Lembro. Fiz de conta que era uma piada. Tive medo de te escolher. Não tinhas de me escolher contra ninguém. Tinhas de te escolher contigo. Hoje escolhi. Liguei-te. O tempo, às vezes, é um animal que aprende truques. A Kelsey, naquele instante, aprendeu o primeiro. Não era fragilidade pedir socorro. Era finalmente parar de morrer em silêncio. Uma notificação acendeu-se no telemóvel dela. Mãe, vem pra casa. Conversamos com calma. O teu pai resolve. Kelsey virou o ecrã para baixo. Não quero que resolvam. Quero sair daqui inteira. Então começamos pelo chão, respondi. Uma caixa de cada vez. No armário de cima, encontrei uma caixa velha com o meu nome. Abri com o cuidado de quem destapa uma ferida antiga. Lá dentro, o meu troféu de participação do 7º ano, uma estrela de plástico dourado, ligeiramente empenada. Arrependi-me do sorriso e chorei ao mesmo tempo. Eu guardei, disse a Kelsey. A voz a desfazer-se. Para quando te lembrasses de ti? Por que fizeste isso? Por quê? Mesmo quando te diminuí para caber na fotografia.
Sabia que era mentira. Só que é difícil desobedecer à história quando a história vem com vestido de noiva. A caixa fez o som leve de uma coisa barata com peso de ouro. Encostei o troféu ao peito. Senti a infância a empurrar-me por dentro. Não para trás. Para cima. Obrigada, sussurrei. Não por guardares isto, por finalmente o dizeres. A tarde partiu devagar dentro do apartamento. Fomos enchendo caixas. Cozinha, casa de banho, livros, talvez. As etiquetas diziam menos sobre objetos e mais sobre o estado dela. A cada rolo de fita adesiva, um capítulo a fechar. A cada saco que arrastávamos para a porta, um músculo a lembrar como é que se anda. Quando ficou só o que cabia no carro, Kelsey parou. Cansada. Não consigo voltar lá sozinha, confessou. Não vai sozinha. Eles vão tentar reorganizar o mundo pelo prisma deles. Fazem isso desde sempre. E tu? Eu aprendi a respirar fora da moldura. A estrada até a casa dos nossos pais foi um corredor de memórias que passavam pela janela como árvores ao ralenti. Kelsey segurava a caixa do talvez ao colo, como quem carrega um animal assustado. Eu pensava no jantar lasanha, na encenação que nos esperava. Velas. Conversa civilizada? Perguntas veladas. Microfones invisíveis. Pensei na pen no meu bolso, oxigênio em estado sólido. Pensei no bilhete de avião 6:25. A hora em que os planos deixam de ser sonhos e começam a ser pernas. Estacionamos em frente. A casa parecia igual Guaro, a luz da cozinha acesa. O relvado cortado. As cortinas no ponto certo. Bati a porta com as costas da mão. A minha mãe abriu de imediato, como se sempre estivesse ali, à espera de corrigir o enredo. Graças a Deus, disse, agarrando Kelsey pelos braços. Vamos entrar. Jantamos e falamos. Mãe, eu só vim deixar as coisas. O sorriso da minha mãe crispou-se 1 milímetro. Como tecido que cede. A tua irmã disse que... Eu disse que precisava de tempo, cortou Kelsey, com uma firmeza que me surpreendeu. Não de um tribunal. O olhar da minha mãe deslizou para mim. Frio a aprender a arder. E tu? Ficas a jantar. Não hoje. O teu pai fez um esforço. O pai faz esforços como quem sela contratos. Ela respirou fundo. Colocou o braço à volta da Kelsey e acenou para que entrássemos. A sala cheirava a molho de tomate e história repetida. A mesa estava posta. A lasanha repousava no centro com o pompo de uma cerimônia. O meu pai apareceu do escritório com a mesma gravata de sempre, a gravata que assina sentenças. Meninas, disse, como quem chama testemunhas. Senta-te. Kelsey. Tu também. Pai? Respondi com calma. Não vim para um acerto de contas. Vim deixar a Kelsey em segurança. Família resolve a mesa. A mesa. Pai. Vocês reescrevem. Kelsey pousou a caixa, talvez, junto ao aparador e endireitou-se. Hoje não se decide nada sobre mim sem mim. O meu pai ergueu uma sobrancelha, mais surpreendido pela desobediência do que pela dor. A minha mãe já tinha servido. Já havia talheres nos nossos lugares, como se o apetite fosse função da obediência. Eu reconhecia a encenação como se reconhece um cheiro antigo, ali. As palavras vinham com açúcar e faca. O açúcar para entrar, a faca para ficar. Ficas, repetiu a minha mãe. Quase um sussurro. A tua irmã cozinha para nos unirmos. A unidade não se cozinha, respondi. Constrói-se sem microfones. A Kelsey olhou-me, surpresa com a leveza do meu tom. Talvez ela esperasse fogos.
Eu só tinha fósforos para acender luz. Vais embora? Perguntou-me. Num fio de voz. Vou. Mas ligo-te assim que chegar. E amanhã venho buscar o resto. Tenho medo. Eu também tive. Continua a respirar. A minha mãe percebeu. Não o conteúdo, o movimento. O gesto que perdia o guião. E sorriu com aquela doçura que sempre precede a mordida. Amanhã, às 6. O teu pai quer falar contigo também. Jana? Claro, respondi. Amanhã, saímos ao mesmo tempo. Eu pela porta da frente, Kelsey pelo corredor até ao quarto antigo. Lá fora, a noite era um tecido úmido. No carro, fiquei 1 minuto a olhar a casa. Pela janela da cozinha, vi a minha mãe a reorganizar pratos como quem reorganiza histórias. Vi o meu pai a tirar a gravata com um gesto impaciente. Vi, sobretudo, o espaço onde eu costumava caber, a cadeira encostada à ponta da mesa. Sempre disponível. Sempre um pouco longe. A cadeira da filha que ocupa espaço. O telemóvel vibrou. Uma mensagem da Kelsey. Obrigada por vires. Não me deixes voltar a esquecer-me de mim, respondi. Amanhã, às 6. Não é jantar. É o princípio. Respira. Voltei a pôr o carro a trabalhar e deixei a rua para trás. Com a nítida sensação de que, pela primeira vez, nós duas caminhávamos na mesma direção, não contra eles, mas a favor de nós. Cheguei a casa e abri a pasta Próximo Capítulo. Passei os dedos pelos papéis como quem conta um terço. Itinerário. Recibos. O e-mail. Fase final. A PEN Oxigênio. No espelho. Encontrei um rosto com marcas de cansaço que não pediam desculpa. A dor estava lá, verdadeira. A mentuga, mas, ao lado, algo mais novo e mais forte. A convicção tranquila de quem aprendeu a medir o amor sem juros. O telefone tocou de novo. Número privado. Atendi. A voz da minha mãe vinha mole, adoçada. Amanhã, às 6. Jantamos. A Kelsey cozinha. Conversamos sem dramas. Sorri sem dentes. Amanhã, às 6. Eu apareço. Boa menina. Não sou menina. E amanhã não é jantar. É um limite. Desliguei. O estômago apertou-me primeiro. O coração soltou-se a seguir. Respirei fundo e guardei tudo na mochila. Na mesa. A estrela de plástico dourado que a Kelsey me devolvera brilhava o suficiente para me guiar até a porta. Porque é isto que ninguém nos diz sobre a queda da princesa. Às vezes. A queda dela é o único barulho capaz de acordar a irmã que se habituou a caminhar em bicos de pés. E quando duas acordam, a casa inteira tem de mudar a música. A porta abriu-se antes de eu tocar a campainha. Como se a casa tivesse ouvido os meus passos no passeio e decidido começar sem mim. A sala brilhava demais, velas acesas em linha reta. Louça de domingo que corta a luz em facas pequenas. A lasanha no centro, com o brilho oleoso de uma promessa que não alimenta. Na nossa família, quando a mise-en-scène é perfeita, a verdade já foi amarrada nos bastidores. Senta-te, disse o meu pai. Sem olhar, a mexer em qualquer coisa no telemóvel. Senta-te. Amor, repetiu a minha mãe com açúcar a mais na voz. Açúcar para entrar. Faca para ficar. Kelsey estava à direita, com as mãos cruzadas no colo, como quem carrega uma tigela invisível que pode cair a qualquer momento. A sua cara era a de quem não dorme, mas a coluna estava direita. Eu sentei-me, não para pertencer, para ver. O prato diante de mim
tinha um brilho residual de fotografia. Lembrei-me de um fotógrafo a pedir: só mais um sorriso. Aqui. Pediam: só mais uma cedência. O meu pai pousou o telemóvel e começou com uma voz de tribunal. A tua prima Mia disse que andas a enviar currículos para o Oeste. Verdade. Por que é que transformas tudo numa rebelião? Não transformo. Traduco. A minha mãe suspirou, como quem apaga uma vela para poupar cera. Estamos preocupados. O teu pai quer apenas proteger-te. De quê? Das más decisões. Sorri sem dentes. Na nossa família, más decisões são as que não passam pela secretária do patriarca. Boas decisões são as que se parecem com a fotografia já moldurada. Jana. O meu pai inclinou-se na cadeira. Um gesto que sempre significou: vou ensinar-te o mundo. Não escolhas caminhos de que te vais arrepender. Tenho me arrependido de pedir desculpa por existir. Isso? Sim. Já não vou escolher. A Kelsey mexeu-se. Um pequeno tremor que fez tilintar os talheres. A minha mãe aproveitou a distração para avançar o prato, como quem enfia um papel para assinar. Come primeiro. Conversamos depois. Conversamos agora. E eu como quando quiser. Não sejas malcriada. A educação que me pedem chama-se obediência. O meu pai endireitou a gravata invisível. Sabes o que nos magoou? O teu espetáculo no casamento? Espetáculo. Eu levantei-me e saí. O espetáculo foi um brinde que me apagou ao microfone. Foi uma piada de mau gosto. Não. Foi um sistema. A piada foi o disfarce. Silêncio. O silêncio na nossa mesa é um animal treinado. Senta. Fica. Morde quando mandam. Eu olhei-o de frente e ele não veio. A minha mãe inclinou-se por cima da toalha. A voz a murmurar ternura que corta. Se ficares. Podemos organizar as tuas candidaturas. O teu pai ajuda a reescrever. Haver contactos. Não precisam. Por quê? Porque já reescreveram coisas demais. A minha vida não é o vosso documento partilhado. O olhar do meu pai desceu para as minhas mãos. Depois para a mala. Depois para o telemóvel. Conheço esse mapa. Procurar os pontos de controlo. Deixa-me ver o que tens aí, disse. Estendendo a mão. Não. Não quê? Não entro passwords em família. Não sejas ridícula. Não. É uma frase inteira. A faca da mãe pousou no prato com um som fino. O teu pai só quer confirmar que estás a tomar boas decisões. As minhas decisões não passam por auditoria. Aqui. Sempre passou tudo por nós. Aqui. Eu cresci. Não fiquei. A Kelsey fechou os olhos um segundo, como quem apanha ar num copo pequeno. Quando os abriu, falou numa voz quase nova. Pai. Para. Hoje não. Ele virou-lhe o rosto num gesto antigo, automático. Não te metas. E foi ali que percebi que a hierarquia tinha perdido dentes. A resposta dela não se encolheu. Eu já estou metida desde sempre. Só que agora não vou ficar calada. O meu pai ficou um segundo a medir a rebeldia pelo tamanho, como quem avalia o risco de uma fissura na parede. Depois voltou-se para mim. Nós demos-te tudo. Não. Venderam-me tudo com juros. Como te atreves? Atrevo-me porque aprendi a ler as letras pequenas. O vosso amor vinha com comissão. Silêncio. Boa cara. Gratidão em prestações. Eu paguei anos. Acabou. As velas fizeram uma corrente de ar e dançaram. A lasanha transpirou gordura num reflexo que me deu náusea. A minha mãe esticou a mão pela mesa e pousou-a sobre a minha. Leve como uma ordem dita em sussurro. Olha para mim. Eu sou tua mãe.
Eu sou tua filha. Não sou tua extensão. Respeito exige reciprocidade. Exato. Por isso, respeita as minhas coisas. O meu computador não é vossa sede. O meu telemóvel não é vossa ata. A minha vida não é vossa assembleia. Ela retirou a mão como se o prato me tivesse queimado. O meu pai ficou quieto. E quando falou fê-lo com aquela calma que sempre precede uma sentença: se saíres assim, não voltes a pedir oxigênio. Interrompi. Não peço. Inspiro. Kelsey soltou um riso curto, molhado de choro. Era a primeira fissura de alegria naquela sala. A minha mãe apanhou-a com desaprovação nos olhos, mas já ia tarde. O vidro tinha estalado por dentro. Podes, pelo menos, sentar-te e comer como uma adulta? Perguntou a minha mãe, enunciando adulta como quem diz domesticada. Ser adulta é isto: marcar um limite sem gritar. Eu não vim negociar a minha dignidade. Vim deixar claro que não há senha de acesso para o meu sim. Estás a ser ingrata. Ingrata é a verdade quando não cabe na moldura. Levantei-me. A cadeira arrastou-se num som breve. Sem drama. Eu não precisava do teatro. Eles já tinham toda a cenografia. Peguei na mala e, antes de dar um passo, voltei-me para a Kelsey. Vais comigo. Ela hesitou. Olhou a lasanha como quem se despede de um altar antigo. E disse: hoje fico. Mas amanhã, respiro. Amanhã, às 6. Lembra-te, não é jantar. É limite. O meu pai ergueu-se também. O corpo cheio de palavras de chumbo. Não saias desta casa sem entender o que perdes. Já entendi. Perco o script. Fico com a voz. A minha mãe disse o meu nome num tom que sempre funcionou como feitiço. Jana. Virei-me. Não transformes isto em uma ruptura. A ruptura aconteceu no brinde. Hoje, estou só a aceitar a realidade. Andei até a porta num corredor demasiado iluminado. Os quadros da nossa infância a olharem-me como testemunhas mal pagas. A maçaneta estava fria, boa de agarrar. Antes de a rodar, disse sem teatro: deixem as minhas coisas em paz. E, por favor, não me liguem a dizer que conversamos como adultos se a conversa for um outro nome para controlo. Amanhã venho buscar o resto da Kelsey. Se vieres, vem com respeito, atirou meu pai. O respeito que vocês exigem chama-se silêncio. O meu chama-se limite. Saí. Não bati a porta. As saídas silenciosas. Aprendi. Fazem eco mais longe. No jardim. O ar estava úmido e morno. Um vapor que me lembrou panelas ao lume. Cozinharam tantas versões de mim. Durante tanto tempo. Que eu quase acreditei que era prato e não pessoa. No carro, as mãos tremeram um pouco. Não por medo, por descarga. O telemóvel vibrou. Era a Kelsey. Obrigada por ficares inteira. Respondi. Amanhã. 6h25. É a hora em que a coragem apanha asas. Arranquei devagar, deixando a casa encolher pelo espelho retrovisor até caber num selo. Na rádio, alguém cantava qualquer coisa sobre mapas e direções. Baixei o volume e ouvi o motor, um ronronar constante. Como quem me diz que ir em frente também é uma forma de rezar. Em casa. Abri a pasta, próximo capítulo. Verifiquei a pena oxigênio. Passei os dedos pelo itinerário. Tudo no sítio. Tudo leve. Encostei a cabeça à janela e deixei a cidade respirar por mim. Eu tinha dito não sem gritar. Tinha segurado o meu telemóvel como quem segura a própria pele.
tinha recusado a senha do velho sistema. E, de repente, a palavra irreversível deixou de assustar. Há coisas que não se desfazem. Ainda bem. Porque, no fim, aquele jantar não foi um banquete. Foi um julgamento. E eu, pela primeira vez, não aceitei ser réu nem testemunha comprada. Fui só o meu próprio advogado. O despertador tocou às 4 como um sino baixo. E, pela primeira vez em muito tempo, não me levantei para obedecer. Levantei-me para chegar. No corredor, a casa dos meus pais dormia com a luz da cozinha acesa. Esse farol de vigilância que nunca descansa. Toquei de leve na parede. Não para me despedir deles, mas da versão de mim que ali se encolheu anos a fio para caber. O ar da madrugada tinha um frio limpo, quase pedagógico. A mala deslizava atrás de mim com o som de chuva em madeira. Dentro, só o necessário. 2 calças que me assentam no corpo que tenho, 3 camisas onde respiro. Um casaco que não pede licença. A pasta Próximo Capítulo e a pen Oxigênio. O resto ficou. As coisas que nos pesam raramente pedem resgate. A estrada para o aeroporto era um corredor de pássaros invisíveis. Liguei o rádio e desliguei de imediato. Quis ouvir o meu próprio motor. Esse ronronar que me lembrava que também se avança sem testemunhas. A chegada. A liturgia de sempre. Carrinhos alinhados. Anúncios com voz morna. Cafés a prometer o mesmo milagre de todos os dias, recomeçar. Fiz o check-in, passei o controlo e parei junto ao painel. O número do meu voo piscava a hora como um coração exato, 6h25. Sorri. O futuro tem pontualidades que a infância nunca teve. Sentei-me perto da janela. As pistas ainda meio apagadas. Trabalhadores com coletes fluorescentes a coreografar um mundo que funciona enquanto outros dormem. O telemóvel vibrou. Pai, ainda estás a tempo de não cometer um erro irreversível. Escrevi. Alguns erros são a única saída, e apaguei. Não por medo, por elegância. Às vezes, crescer é aprender a não responder onde a tua voz é confiscada. Deitei o telefone no banco ao lado. Hoje, quem me chama é o meu próprio passo. Mudança de portão. Anunciou o painel. O universo, essa criança marota, a testar o meu fôlego novo. Respirei. Recolhi tudo. Fui. Não há teste que sobreviva a um voo na mesma. No embarque, a menina à minha frente disse: primeiro voo, sem 2 dentes da frente. O pai enfiou-lhe os auscultadores com a delicadeza de um rito antigo. Atrás, uma senhora fechou os olhos e, pelos lábios, vi que cantava baixinho a canção de uma vida inteira. Eu lembrei-me da minha. Não para chorar o que não foi, mas para agradecer o que não será mais. O avião alinhou na pista. Senti o corpo a inclinar-se para a frente, como quem diz, agora. E, quando o chão desistiu dos nossos pés, percebi, o meu medo nunca foi cair, foi ficar. Lá em cima, as nuvens eram um campo de algodão que alguém tinha remexido com pressa. Encostei a cabeça ao encosto e fechei os olhos. Em cada expiração, deixei um excesso, a voz do brinde, a polidez dos risos, o relatório de danos, a senha antiga do família é família. Fui ficando leve, mas não oca. Leve de quem escolhe o que leva. Portland recebeu-me com chuva macia e um cheiro a cedro que atravessou a janela do táxi como uma carta longa a dizer: chegaste. O meu apartamento não era uma promessa, era um lugar. Pequeno,
com uma fissura na pintura da sala e uma torneira que precisava de desculpas. Mas era meu. Não havia regras coladas no frigorífico, nem silêncios tão bem coreografados que pareciam música. Abri as janelas. O ar entrou inteiro, sem exigir performance. Deitei a mala no chão e desembrulhei a casa com gestos pequenos. Um copo no lava-louça. Um casaco pendurado. A pasta, próximo capítulo no aparador. Fui ao supermercado a pé, sob a chuva fina que educa os passos. Comprei o essencial: pão, ovos, café. Uma planta pequena de folhas redondas, não para testar a minha competência, para treinar o meu cuidado. Ao voltar, lavei a caneca devagar, sem cerimônia. Reguei a planta. A água desapareceu pelo vaso e o meu peito abriu 2 dedos. Hoje não te esqueço. Disse-lhe. Era a mim que falava. Ao fim da tarde, uma chamada do desconhecido que já me conhecia pelo currículo. Bem-vinda à fase final. Gostamos de algo em ti. Steady, sharp. Steady, sharp. 2 palavras que ninguém me dera na língua de casa. Sentei-me no chão, entre caixas por abrir, e ri sozinha. Não de euforia, de alinhamento. Escrevi no ficheiro oxigênio, diagnóstico, respiração espontânea. Nessa noite, dormi sem acordar para vigiar nada. O corpo, exposto à ausência de alarme, lembrou-se de uma ciência extinta: descansar. De manhã, fiz ovos mexidos com uma competência humilde e bebi café junto à janela. A ver a chuva insistir no passeio como quem aprende a andar outra vez. Não senti falta da versão editada de mim. Senti falta só do tempo que aceitei viver com senha de visitante. O e-mail chegou a meio do dia. Com a simplicidade das coisas definitivas. Oferta: Creative Strategist. Início: próximo mês. A palavra oferta parecia uma porta a abrir-se para dentro. Li devagar, como quem lê a primeira carta de alguém que veio para ficar. Havia números bons. Havia benefícios justos. Havia, sobretudo, margem. Assinei. Enviei. Encostei as costas à cadeira e ouvi o som mais bonito do meu novo mapa. Nada. O nada em que cabe tudo. O voicemail da Kelsey pousou minutos depois. Leve como um pássaro cansado que encontra a varanda certa. Consegui o trabalho em Chicago. A mãe chorou, não de tristeza. De perder o guião. Obrigada por me mostrares a saída. Reproduzi 2 vezes. Não para saborear a vitória, para confirmar que, finalmente, a nossa família tinha uma música que não acabava em pedido de desculpas. Acabava em distância. Segura. Necessária. Respirável. À noite, sentei-me no chão entre caixas e brindei com água. Gosto de coisas que não alteram a cabeça, alteram a sede. Levantei o copo ao vazio, que os outros chamam erro e que eu agora reconheço como espaço. O telemóvel vibrou com uma fotografia nova do grupo, a mesa de sempre. A cadeira vazia no canto. Não abri. Algumas histórias não precisam de sequelas para provar que terminaram. Encostei a testa à janela. A cidade a espelhar-se em pequenas estradas de luz. Lá embaixo, alguém passava com um cão pequeno que não tinha medo de poças. Aqui em cima, uma planta de folhas redondas poupava o meu excesso de zelo. Respirei. O ar entrou inteiro, sem aduaneiros. Não era fuga. Era chegada. Se alguma vez te disseram que és demais, ou pouco, ou fora do molde. Lembra-te disto: paz. Às vezes, soa a uma única voz:
Atua sem microfone. Sem aplausos. Sem medo. E quando te perguntarem, onde é que dói? Responde com um mapa novo. Dói onde me encolhi. Passa onde decidi caber. Eu vou ficar por aqui a abrir caixas e a fechar dívidas. A próxima que abro tem um nome simples: limites. No vídeo seguinte, mostro-te 3 limites que salvam a tua paz nas reuniões de família. Como dizer não sem gritar. Como sair sem culpa. E como não emprestar o teu telemóvel ao tribunal do sangue. Se já te sentaste nessa mesa, diz-me nos comentários qual foi a frase que te encolheu e o que fizeste para voltar a respirar. Porque às 6h25, todos os dias, há um avião a dizer ao mundo que partir também é um verbo para ficar inteiro.